Capítulo 3, seção 3, exercício 22. Nós estamos na seção de derivadas de funções trigonométricas. Encontre uma equação da reta tangente à curva no ponto dado. Só isso. Okay? Então, foi dado uma curva e um ponto e nós queremos a equação da reta tangente a essa curva nesse ponto dado. Se nós formos ver, esse ponto ele está na curva, né? Quando nós jogarmos 0 para x, se a gente jogar 0 para x, vai ficar o que? Vai ficar y. Y igual e elevado a 0 vezes o cosseno de 0. Né? Então, cosseno de 0 é 1, e elevado a 0 é 1, então meu y é 1. Beleza, o ponto está na curva. Agora, como que nós resolvemos isso? De forma geral, né, se nós temos aqui uma curva, por exemplo, no plano, vamos supor que, né, gráfico de função, ok? E aí nós pegamos aqui um ponto, okay? Esse ponto, vamos chamar essa função aqui de f. Então, se esse ponto está no gráfico de f, então, se esse aqui tem valor x0, então a sua imagem tem valor f de x0, beleza? E vamos supor que nós queiramos encontrar a reta tangente a essa curva, né, nesse ponto aqui. Né? Uma reta tangente. Deixa eu pegar aqui. Então, a reta tangente a essa curva, que é gráfico da função f, por esse ponto aqui. Nós já fizemos vários exercícios disso, né, que essencialmente a equação dessa reta verde aqui, dessa reta tangente aqui, essa reta t, reta tangente, ela é o coeficiente angular, que é o f' de x0, que é a derivada da função avaliada nesse ponto, coeficiente angular que multiplica x menos o x do ponto. Okay? Na verdade, esse ponto aqui poderia ser qualquer ponto da curva também. Essa equação que eu estou escrevendo aqui, o estilo dessa equação, ela vale... Nós já vimos, né? Isso aqui é a equação de reta, esse é o coeficiente angular, e esse aqui são as coordenadas de um ponto que está na curva. Como eu sei que esse ponto está na curva, então eu estou usando ele. Né? Então, essa aqui é a primeira coordenada do ponto, essa aqui é a segunda coordenada do ponto. Ok? Então, beleza. Então, essa é a situação. Isso aqui é no geral. No geral, a equação da reta tangente é dada por isso aqui. Onde o principal da história é que o coeficiente angular é a derivada. Ok? Beleza. Agora, então, partindo dessa situação aqui, o que nós temos? Nós temos já um ponto que pertence à minha reta. Okay? Isso significa que se esse ponto está na curva, mas em particular ele está na reta tangente também. Então, se ele pertence à reta, significa que eu posso jogar os seus valores aqui. Ok? Ou seja, esse daqui é o meu x0 e o 1 é o f de x0. Okay? É o f de x0. Então, eu posso jogar esses valores aqui nessa minha equação. Fazendo isso, eu vou ter o quê? Eu vou ter y. O meu f de x0 é 1. O meu x0 é 0. Eu vou deixar até explícito aqui. Vou deixar explícito só para ver, né, que o x0 é 0, porque aqui eu tenho que colocá-lo. Né? Então, aqui eu tenho que ficar f' de x0, que é 0. Então, beleza. Aqui eu já tenho quase a equação da minha reta tangente. Essas aqui são as variáveis. Né? Números, ok, aqui. A única coisa que eu ainda não sei é isso. Então, eu simplesmente derivo a função e substituo no 0. E aí joga aí e acabou. Então, beleza. Y é igual a e elevado a x vezes cosseno de x. Então, vamos derivar isso aqui. Ok? Estou chamando de f, né? A minha função f de x é e elevado a x, que multiplica cosseno de x. E aí isso faz jus à nossa seção, né? Que é
derivadas de funções trigonométricas, né? E vamos usar aqui a regra do produto também, né? F' de x é igual a derivada da primeira, que multiplica a segunda, mais a primeira função, né? Derivada da primeira é a própria exponencial. Então, mas a primeira função vezes a derivada da segunda. Então, a derivada do cosseno é menos seno. Então, acabei de derivar. Agora, o que eu faço? Eu vou jogar no ponto que eu quero, no valor de x que eu quero, que é o zero. Então, se eu vou substituir zero aqui em tudo, né? F' de zero é igual a e elevado a zero, que multiplica cosseno de zero, mais e elevado a zero, que multiplica menos seno de zero. Beleza. Agora, só substituir os valores aqui. Quem que é o seno, né? Quem que é o seno? O seno, nós temos aqui o círculo trigonométrico, né? E o seno de zero, quando o ângulo é zero, o seno é a coordenada no y aqui desse ponto, né? Então, a coordenada, quando o ângulo aqui é zero, eu estou nesse ponto aqui, a coordenada y desse ponto é zero, né? A sombra que ele faz aqui é zero. Então, seno de zero é zero, significa que zerou toda essa parcela aqui, né? Essa parcela aqui é nula. Então, sobrou só isso aqui. O cosseno de zero é 1, né? Cosseno de zero. O cosseno é a coordenada x, né? Do ponto. Ele está exatamente aqui, nesse valor aqui. Então, o raio do círculo unitário é 1. Então, cosseno de zero é 1, e elevado a zero é 1, uma conta que a gente já havia feito antes. Então, f' de zero é 1. Isso significa o quê? Significa que o coeficiente angular daquela reta tangente é 1. Isso significa que aquela reta tangente está inclinada 45 graus. Porque o coeficiente angular é a tangente do ângulo com que ela faz, do ângulo que ela faz com o eixo x, né? Então, se o coeficiente angular é 1, significa que a tangente do ângulo é 1, o arco cuja tangente é 1 é 45 graus. E múltiplos de 2π disso. Então, eu vou substituir aqui, ó. Ok? Então, como é que ficou aqui? Se eu jogar aqui, vamos continuar aqui para frente. Aqui, ó. Vamos continuar aqui. Então, eu tenho lá, eu vou jogar 1 aqui. Ok? Então, desse lado aqui ficou 1 vezes isso, que é só isso, mas esse zero não tem, então ficou só o x. Então, ficou assim, ó, x igual y menos 1. Vou passar o menos 1 para lá, mas na verdade eu vou trocar, então ficou y igual a x mais 1. E essa daqui é a resposta. Ok? Então, é uma reta que tem coeficiente angular 1 e coeficiente linear 1. Ela corta o eixo y no 1 e faz um ângulo de 45 graus. Beleza? Então, esse aqui é o procedimento. Eu fiz um gráfico aqui só para nós termos ideia. Isso aqui foi feito no GeoGebra, né? Essa daqui é a função e elevado a x cosseno x. Essa de azul, elevado a x cosseno x. Okay, então, ela faz isso aqui. E no ponto 0,1, que é esse daqui, nós temos uma reta tangente. E ela faz um ângulo de 45 graus com o eixo x. Okay? E corta aqui o eixo y no 1 também, desse jeito. Beleza? É isso aí. Beleza, então vamos. Exercício 32, né, do capítulo 3, seção 3, seção de derivadas de funções trigonométricas. Suponha, eu
eu tenho vários dados aqui, né? A f no ponto π sobre 3, a derivada dela, aí eu dou um valor, eu dou uma expressão para g e uma expressão para h, e eu peço a g' no ponto e a h' no ponto. Nós já fizemos esse exercício desse estilo, né, em outras ocasiões, mas beleza, a gente repete aqui, só para a gente frisar. Okay? Então vamos fazer o item A primeiro. Então eu quero a g' no ponto π sobre 3. É isso, g' no π sobre 3. Quem que é a minha g? Minha g de x, ela é igual a, está dizendo aqui, né, que é a f vezes o seno. Okay? E aí ele não deu valores, ele não deu a expressão da f, só deu certos valores. Então, mas a g é a f vezes o seno. Então vamos colocar aqui, g é f de x vezes o seno de x. Beleza. Então eu quero calcular a g' no ponto. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é derivar, antes de substituir o ponto. Ok? Então, g' de x, vou usar a regra do produto aqui. Okay? Eu sei que a minha f é derivável, então derivada da f, que eu não sei quem que é, então coloco f', vezes, eu repito a função, a segunda função, mais da fórmula, a primeira função, multiplicada pela derivada da segunda. A derivada do seno é o cosseno de x. Então, beleza, já derivamos. Okay? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou apagar aqui e vou substituir o ponto. Né? Eu quero isso aqui no ponto π sobre 3. Ok? Então, deixa eu apagar aqui, eu vou colocar o... Não, eu vou apagar não. Eu vou colocar aqui embaixo o π sobre 3. Vou repetir aqui. Então, isso aqui é g' de π sobre 3, que multiplica f' de π sobre 3, vezes o seno de π sobre 3. Π sobre 3 é quem? O π é 180, né? Equivale a 180 graus. Então, dividido por 3 dá 60 graus, né? Então, isso aqui equivale a 60 graus. Então, f de π sobre 3 e o cosseno de π sobre 3. Agora é só substituir os valores. Né? Então, quem que é a minha f' de π sobre 3? Eu venho aqui, a f' de π sobre 3 é menos 2. Então, coloco aqui menos 2. Vezes o seno de 60. Quem que é o seno de 60? Né? Se nós olharmos aqui, né, o seno é a projeção, né, do ponto, né, é a segunda coordenada de um ponto que está no círculo. Né? Então, se eu olhar aqui, ó, 60 graus, então o seno vai ser o que está aqui. Né? Seno de 60 vai ser raiz de 3 sobre 2. Tem uma tabelinha que a gente decora, né? Essa tabelinha. São com os ângulos principais. Então, raiz de 3 sobre 2. Mais f de π sobre 3. Então, f de π sobre 3 tem que ter esse valor, senão não dá para fazer nada. Isso aqui dá 4, que multiplica cosseno de 60. Né? O cosseno de 60 vai ser meio, né? Porque o cosseno, nós olhamos aqui, né? Então, ele vai ficar só até aqui, né? Então, é meio. Então, eu coloco meio aqui. Opa. Meio, beleza. Agora só simplifico aqui. Isso aqui vai ficar o quê? Corta esse com esse aqui, esse com esse aqui. Então, o resultado é... Aqui vai ficar menos raiz de 3 e aqui vai ficar 2. Ok? Ó, menos raiz de 3 mais 2. Então, o resultado é 2 menos raiz de 3. Ok? Raiz de 3 é 1,73. Menos 1, então vai ficar menos 1,73. É aproximadamente 0,27. Ok? Mas beleza. Então, esse daqui é o item A. É a g' de π sobre 3. Beleza? Agora eu preciso da h' de π sobre 3. A derivada da h.
Então, questão item B, né? Item B. Aqui. Beleza. Então, quem que é a minha H? Vou ter que pegar lá o valor da H. Tá aqui. A minha H é o cosseno dividido pela F. Então, vamos colocar aqui para... Isso aqui é o cosseno dividido pela F. Ok? Beleza. Eu preciso da derivada da H no ponto π sobre 3. Então, vamos derivar H. Okay? Então, vai ficar H' de x igual a... ficou muito para cima, mas beleza. Então, vai ficar a derivada da de cima, derivada do cosseno, é menos seno, que multiplica a função de baixo, f de x, menos da fórmula, a função de cima, tá? Cosseno de x, que multiplica a derivada da função de baixo, okay? Que é f' de x, dividido pela função que está embaixo, a ao quadrado. Okay? Então, isso aqui é o que? Agora eu vou apagar isso aí e colocar o valor do... Eu quero π sobre 3 também? π sobre 3, né? Só tem informações para ele. Então, nós vamos apagar o argumento, né? Onde tiver x aqui, eu vou colocar π sobre 3. Então, coloquemos π sobre 3 aqui. Sobre 3. π sobre 3. E assim por diante. π sobre 3. E aqui também. π sobre 3. Beleza. Agora é só substituir os valores, né? Nothing more, nothing else. Aqui, ó. Ok. Menos o seno. π sobre 3 equivale a 60 graus. O seno de 60 é a raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2. Ok. O menos pode ficar embaixo, em cima ou na frente, tanto faz. Beleza. Que multiplica quem? Mas eu vou colocar assim, ó. Que multiplica o f de π sobre 3, que é 4, menos o cosseno de π sobre 3, cosseno de 60, cosseno de 60 vai ser meio, okay. Então vou colocar aqui meio, vou colocar entre parênteses também, que multiplica o f' de π sobre 3, f' de π sobre 3 que é menos 2. E aí, cuidado aqui com o sinal, menos 2, tudo isso dividido pelo f de π sobre 3. O f de π sobre 3 é 4, então vai ficar 4 ao quadrado. F de π sobre 3 ao quadrado. Beleza. Então isso aqui já deu o quê? Eu posso cortar esse com esse, fica só um 2 aqui em cima, esse de baixo com esse aqui. Então aqui nós teremos o quê? Aqui na primeira nós teremos menos 2 raiz de 3, okay? Menos com menos mais, então é mais 1, dividido por 16. Então fica H, isso aqui é o H', né? H' de π sobre 3. Yes! Beleza. Ou seja, é um número, né? É só calcular esse número em forma decimal e ver quanto que ele vale mais ou menos. Então, essencialmente é isso, né? Quando a questão é uma questão derivada num certo ponto, você tem que ter informação suficiente para substituir. E não importa se você não conheça quem é a função f. Se ela está interagindo com uma função que nós conhecemos, por exemplo, via produto, a gente tem que aplicar a regra do produto. Okay? E onde tiver que derivar f, a gente coloca f'.
Esse é o objetivo desse exercício, né? Dizer que mesmo que você não conheça f, você tem que aplicar a regra e deixa para lá. Se nós não tivéssemos o valor de f', deixaria f' de π sobre 3. Ok? Beleza. Alright, let's go to the next. Olha só aqui, ó. Capítulo 3, seção 3 de funções trigonométricas, exercício 33. Para quais valores de x o gráfico f tem uma reta tangente horizontal? Então, essa é a questão. E o fato é que, lembrando aqui, suponho que isso aqui seja o gráfico de uma função, né, e a reta tangente está caminhando aqui, ela fica horizontal nesses cumes aqui, né, ou nas depressões também, né? Então, aqui nós teríamos uma reta tangente horizontal. Reta tangente horizontal significa que o ângulo que ela faz com o eixo x é zero. Isso significa que o seu coeficiente angular é zero, porque o coeficiente angular é a tangente desse ângulo, naquela forma. Então, tangente de 0 a 0. Então, a minha reta ela é horizontal se o seu coeficiente angular é zero. Mas quem é o coeficiente angular dessa reta? Se esse ponto aqui é o x0, o coeficiente angular dessa reta, t, aqui, o mt, é exatamente a derivada, né? Essa é uma das interpretações do conceito de derivada, né? Ela nasce daí também. Nós vimos isso aí, você pode dar uma olhada caso não tenha visto. Beleza? Bom, então a gente vai usar esse fato. Eu preciso que isso aqui seja zero. Ok? Então, se ela é horizontal, a derivada é zero. Então, o que eu vou fazer? Ele está perguntando, né? Para quais valores de x, né, para quais valores de x, né, esse x que ele está falando seria porque a reta tangente, ela é tangente ao gráfico num ponto que tem duas coordenadas, né? Então, a gente está perguntando a primeira coordenada, né? O x, né? Então, para quais valores de x o gráfico de f tem uma reta tangente horizontal? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que derivar isso aqui igualar a zero e encontrar todos os valores de x que satisfazem a equação que a gente obtiver. Beleza? Essa é a ideia. Então, vamos pegar isso aqui. Então, vamos fazer isso aqui, ó. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é derivar. Então, vai ficar f' de x. Então, vou usar aqui. Isso aqui nem regra do produto tem, né? Tem só derivada de função trigonométrica. Derivada de x com respeito a x é 1, mais, vou repetir a constante, derivada do seno, cosseno de x. Okay? Então, essa daqui é a derivada. O que eu vou fazer? Eu já vou fazer aqui. Okay? Eu tenho que pegar essa derivada aqui e igualá-la a zero. Okay? Porque eu quero saber isso. A partir dessa equação, okay? A partir dessa equação aqui, se eu encontrar valores de x que satisfaçam essa equação, para esses valores, os pontos que estão no gráfico, eles terão reta tangente horizontal. Okay? Então, eu tenho que encontrar quais são os valores de x que satisfazem isso aqui. Beleza, então olhando para essa equação aqui, então vamos trabalhar com ela. Vamos passar esse x para lá, vai ficar menos 1. Então, nós temos aqui o quê? 2 cosseno de x igual a menos 1. Ok. Então, isso aqui é igual a cosseno de x igual a menos 1 sobre 2. Para eu isolar x, eu teria que aplicar o cosseno inverso, mas beleza. Então, ficaria x é igual ao arco cosseno de meio. Mas a ideia é, quais são os valores de x nos quais o cosseno dá exatamente menos meio? E aí é por isso que é importante nós termos a interpretação
da do círculo trigonométrico, né? Então a gente faz um círculo trigonométrico aqui. Vou trazer esse um pouquinho melhor. Ó, vamos supor que... Caraca, mano. É agora. Vamos olhar para esse círculo aqui. Ok. Complicado, hein? Aqui, aqui, aqui. Beleza. O meu cosseno, ó, seno em pé, cosseno deitado, né? Então o cosseno, para cada ponto que eu pegar aqui, okay, para cada ponto que eu pegar aqui, se eu pegar um ponto P, o cosseno é essa parte aqui, né? A primeira coordenada, né, do ponto, né? Então eu quero que, e ele vai de menos 1 até 1, né? Nós temos aqui de menos 1 até 1, ok? Eu quero encontrar um ângulo, isso aqui é ângulo, ok? Isso aqui é ângulo, ok? Ou arco, ok? Ângulo, ou arco. Então isso aqui é um ângulo, eu quero encontrar um ângulo no qual o cosseno dê menos meio. Então eu venho aqui, ó, vou encontrar o menos meio. Se aqui é de menos 1 e aqui é 0, então o menos meio está aqui. Ok? Ó, deixa eu colocar aqui por fora. Vou colocar aqui, ó. Isso aqui, ó, é o menos meio. Menos porque está nessa parte negativa do eixo x, né? E meio aqui está na metade. Então qual que seria o ângulo, né? O ângulo ele teria que fazer, seria algo assim, né? Que sairia daqui, né? E esse aqui também, ok? Então nós teríamos algo desse tipo aqui, ó. Beleza. Então, quais são os ângulos cujo cosseno dá menos meio aqui? Deixa eu colocar aqui, colocar de verde aqui. Esse daqui é o primeiro ângulo. Eita. Esse daqui é o primeiro ângulo. E um outro ângulo é simplesmente... Bom, por quê? Porque quando eu faço isso aqui, a sombra está aqui, né? Então dá menos meio. Okay? Agora, se eu passar e chegar até aqui embaixo, né, também, se eu pegar um ângulo por aqui, ó, que ele sai daqui e anda até aqui, também, né? Então ele vai sair daqui, vai andar, vai passar, vai chegar até aqui. Ok? E aí o cosseno também será menos meio. Então a questão é quem é esse ângulo e quem é esse outro ângulo aqui. Eles satisfarão essa equação, porque o cosseno deles vai dar menos meio. E a partir desse daqui, se eu der mais uma volta completa e parar aqui novamente, também o cosseno dessa coisa, desse novo ângulo, também será menos meio. Análogo para cá, se eu sair daqui, dou mais uma volta aqui, ó, e paro aqui de novo, o cosseno terá valor menos meio. Ok? Deixa eu apagar essa parte aqui do verde aqui, colocar o verde aqui desse lado aqui, né? Porque o menos meio tá pintando por aqui. A primeira parte era só para ilustrar. Beleza. Então a questão é, quem que seria esse ângulo aqui, né? Para dar menos meio aqui, eu preciso o quê? Se eu for olhar aqui o menos meio daqui, né? Se eu pegar esse menos meio e colocar para cá, ficar meio, para eu gerar um meio, para eu gerar isso aqui no cosseno, eu tenho que ter um ângulo de 60 graus. Ok? Então, devido à simetria aqui, basta, ou seja, esse ângulo aqui é de 60 graus. Então, falta só 30 para 90. Então, devido à simetria, eu vou chegar até 90 e passar só mais 30. Né? Então, ele sai com 60 graus, ele faz meio, cosseno de 60 é meio. E se eu 30 e depois mais 30, aí ele vai para menos meio devido à simetria. Então, na verdade, esse ângulo aqui é quem? Esse ângulo aqui é o ângulo 90 mais 30, é o 120. Então, eu só tenho que passar 30 aqui para gerar meio. Então, eu vou colocar em graus aqui, porque é mais fácil da gente fazer a leitura. Então, esse aqui é o ângulo de 120 graus. Okay?
Então, a partir desse eu passo 30. E aí ele dá menos meio para o cosseno. Beleza, se eu chegar para cá, né, quando é que ele vai dar menos meio? Quando tiver faltando exatamente 30 para ele chegar aqui. Né? Esse ângulo aqui é 270, né? Então, menos 30 vai dar 240. Ok? Então, é 270 mesmo. Então, quando eu tiro 30 aqui, vai dar 240. Então, os ângulos são, ó, 120 e 240. Vou colocar aqui, ó, em graus, né? Estou colocando em graus. 240. Ok? 120 e 240. Então, o ângulo de 120, se eu jogar 120 aqui, dá menos meio. Se eu jogar 240 aqui, dá menos meio. Só que aqui eu quero radianos, né? Então, 120 é o quê? Vou colocar aqui. Essa cor aqui, ó. Esse daqui é o 60 é π sobre 3. 2 vezes 60 dá 120, então é 2π sobre 3. Então, em radianos, né? Então, se eu jogar o 2π sobre 3 aqui, vale essa equação. Então, 2π sobre 3 é um x no qual a reta tangente àquele gráfico, ao gráfico dessa função, é horizontal. Ok? O 2π sobre 3 é um x no qual a reta tangente ao gráfico daquela função é horizontal, porque satisfaz isso aqui. Okay? E o 240 seria quem? É só eu dobrar, né? Então, só multiplicar por 2 aqui, vai ficar 4π sobre 3. Então, isso daqui dá 4π sobre 3. Beleza. Então, 4π sobre 3 eu também jogar aqui vai valer igualdade. Agora, como eu havia dito, a partir desse 2π sobre 3, se eu somar mais 2π e rodar para cá, né, vai ser um ângulo que satisfaz também essa equação. Ou o contrário, né, se a partir dele de 120 eu rodar uma volta inteira para trás, vai cair no ângulo que também vai satisfazer. Então, na verdade, existem infinitos ângulos, né? Todos esses que estão aqui, mais voltas para frente ou para trás e análogo para cá. Então, nós vamos escrever esses ângulos. Como que nós escrevemos? Vamos escrever o conjunto dos pontos que satisfazem isso aqui, que estão sempre batendo aqui. Então, vou pegar 2π sobre 3 mais 2kπ. Então, vou pegar assim, ó, 2π sobre 3 mais 2kπ com k inteiro. Okay? Então, esse conjunto aqui, ó, com k inteiro, é o conjunto dos ângulos que vão ficar batendo aqui. E, portanto, vão ter cosseno igual a menos meio. Agora, e esse daqui? É 4π sobre 3. Né? Então, vai ser esse conjunto aqui. Vamos unir com esse outro conjunto aqui. Ó. 4π sobre 3 mais 2kπ com k inteiro. Ok? Então posso colocar aqui, ó, esse conjunto aqui, vou colocar assim, ó, vamos dar um nome para esse conjunto aqui, ó, chama ele de gama. Ok? Gama. Então eu posso escrever a resposta assim, ó, resposta se x está em gama, se x é um ângulo que está aqui, então a reta tangente é a reta tangente em x, f de x, tangente a f em x, f de x, é horizontal. É o que ele queria, né? Horizontal.
ok? Então existem infinitos, né? Eles estão aqui, ok? Satisfaz isso aqui para a derivada zerar. Então a conta de nós derivarmos nós zerarmos a derivada é simples de chegar, né? É só uma interpretação aqui de quem que seria o x que satisfaz essa equação. Talvez o pessoal não é muito familiarizado com esse tipo de raciocínio, mas é isso aí. Okay? Eu fiz um desenho aqui para nós vermos, né? Esse gráfico que está assim, ele vai fazer isso aqui, né? Vai subir. E aqui ele vai descer. Eternamente. Aqui, né? Esse aqui é o gráfico da função, dessa função, que é x mais 2 seno x. Okay? X mais 2 seno x. E note que ele tem vários morrinhos, né? Então ele tem um morrinho aqui, outro aqui, né? Um aqui, outro aqui, ele vai fazendo. Então ele tem infinitos morrinhos, né? Então esse daqui é para o primeiro passo lá, quando a gente sai aqui do ângulo zero e chega no 120. Depois do 120 vai para o 240. E depois tem que dar uma volta, né, e parar para o próximo, né? Então ele foi aqui, ó. Que na verdade, se nós olharmos aqui, é 2π sobre 3 e 4π sobre 3. Né? Então a gente chegou aqui, ó, isso aqui é o 2π sobre 3. Né? Aí o próximo é o 4π sobre 3. Né? E assim vai. E tanto faz para frente quanto para trás também, né? Se nós chegarmos daqui, ó, se a gente começar para cá, né, menos 120 depois menos 240, também vai acontecer o mesmo procedimento. Beleza? É isso aí. Aqui. Essa aqui é a resposta. Ok. Capítulo 3, seção 3, exercício 35. Né? Um corpo em uma mola vibra horizontalmente sobre uma superfície lisa. Veja a figura, vou mostrar aqui. Sua equação de movimento é dada por isso aqui. Aqui é a figura, né? Então nós temos aqui uma superfície lisa, ok? Isso aqui é posição, ok? Esse aqui é o eixo da posição. Então nós temos aqui uma barra, né? Um corpo, né? E isso aqui é uma mola, né? Que se a gente puxar para cá, né? Como a superfície não tem atrito, a gente está assumindo, né? Não tem nenhuma intervenção de nenhuma força externa aqui, então ela vai puxar o corpo para cá, contraindo-se, depois vai empurrar para lá, com a mesma força. Então ele vai ficar nesse movimento cíclico, ok? Se nós pegarmos o corpo, esticarmos e soltarmos, ele vai sair daqui. Se a gente puxar para cá, né, segurar e soltarmos, ele vai se movimentar. Agora, se a gente deixar o corpo parado aqui no zero certinho e a gente soltar, ele ainda continua aí. Então isso aqui é o que a gente chama de posição de equilíbrio, né? Ele está parado. Né? Em qualquer outra situação inicial que a gente comece, quando a gente solta, ele se movimenta, exceto essa daqui. Agora, obviamente, ele pode, se a gente esticou e a gente solta, ele pode passar por esse ponto, né? A gente pode tirar uma foto numa situação onde ele está passando por esse ponto, só que ele não está com velocidade zero, né? Ele está se movimentando, ok? Mas beleza, esse aqui é o ponto de equilíbrio. E aí o movimento dele, a posição dele, é dado por essa função aqui, ó, ok? 8 seno. Note que a função seno, né, ela varia de menos 1 até 1. Né? Então ela fica oscilando de menos 1 até 1, menos 1 até 1. Okay? Então é mais ou menos isso que está acontecendo aqui. Né? Ele vai para frente até um certo tanto, depois volta até um certo tanto. Nesse caso, o tanto, né,
seria de menos 8 até 8. Então ele vai... Isso aqui está em metros? Segundo, x... A posição em centímetros, né? Aqui, ó. Segundos e x em centímetros. Então, essencialmente, ele está indo 8 centímetros para frente e volta 8 centímetros para trás. 8 centímetros para frente, 8 centímetros para trás. Beleza? Ok. Então, essa é a situação, né? Então, sua equação de movimento é dada por isso aqui, onde t está em segundos e x está em centímetros. Encontre a velocidade e a aceleração no tempo t. Se essa daqui é a posição, sua derivada é a velocidade, então vai nos dar a função velocidade em função do tempo, e a derivada segunda disso, que é a derivada da velocidade, nos dá a aceleração. Então, para respondermos a A, basta nós derivarmos duas vezes com respeito a t, e nada mais a se fazer. Ok? Então, vou colocar aqui, ó, a deixa eu ver aqui, x de t igual 8 seno, né? 8 seno t. Esse t costuma denotar, é o tempo, né? Ele até falou lá, né? É o tempo em segundos, né? Segundos? Caramba. Ok. Então, quem que é a velocidade? Então, a velocidade, como função do tempo, é a derivada da posição. Então, isso aqui vai ser 8, derivada do seno é cosseno. Cosseno t. E só isso. Nada mais além disso. Ok? Derivou a posição, obtém a velocidade. E quem é a... deixa eu só colocar aqui, só para frisar aqui que o t é real, ok? E quem que é a aceleração? A aceleração, a de t, é a derivada da velocidade, como função do tempo. Então, isso aqui vai ser quem? Isso aqui será 8, que multiplica, a derivada do cosseno é menos seno. Então, vai ficar 8 que multiplica menos seno. Vou colocar o menos aqui na frente. Menos seno de t, ok? Com t real. Então, essa daqui é a aceleração. Okay? Agora, e alguma interpretação disso lá no... A gente vai fazer aqui no item B. Okay? Mas o fato é, ele pediu a função velocidade e função aceleração. É isso. Nada além disso. Ok? Beleza. Encontre a posição, velocidade e aceleração do corpo na posição de equilíbrio t igual a 2π sobre 3. Ponto. Beleza. Em que direção ele está se movendo nesse momento? Aqui tem um probleminha, né? Porque ele fala posição de equilíbrio. Aqui, ó. Posição de equilíbrio. Ele fala aqui, ó, posição de equilíbrio. Só que a posição de equilíbrio, como o próprio desenho aqui nos fala, né? Posição de equilíbrio é quando o x é zero. Ele não está nem alguns centímetros para frente, nem alguns centímetros para trás. Ele está no centímetro de marco zero. Quando você deixa ele aqui e solta, ele fica paradinho. Ok? Então, essa aqui é a posição de equilíbrio. E quando é que ela é obtida? Se nós formos ver a posição, que é a x de t, né, ela é 8 vezes o seno, né, seno de t. Quando é que isso aqui dá zero? Né? Quando é que a posição dá zero? A posição dá zero quando eu jogar um valor aqui para t, né, no qual o seno vai zerar, porque o 8 é diferente de zero. Okay? E quando é que o seno zera? Né? O seno zera, ok, ele sai aqui, ó, no zero, que no tempo zero ele está zero, aí ele chega aqui no tempo π, e aí vai 2π e assim vai. E para trás também, se eu andar com o tempo para trás, ó, menos π
menos 2π. Isso significa que ele só zera em múltiplos de π. Então, só quando o tempo está em múltiplos de π, segundos, né, é que ele vai estar passando por aqui, por esse ponto, né, que ele mesmo chama de equilíbrio, né. Isso significa que quando eu pego o t igual a 2π sobre 3, isso aqui não é um múltiplo inteiro de π, né, π, 2π, 3π. Isso aqui não é um múltiplo inteiro. Então significa que essa posição não é uma posição de equilíbrio, apesar dele escrever aqui. Ok? É só uma observação. Okay? Mas o fato é, ignorando essa parte aqui, então eu posso pegar o seguinte, ó, encontre posição, velocidade e aceleração do corpo no instante, beleza, no instante t igual a 2π sobre 3. Beleza. Então vamos encontrar no instante t igual a 2π sobre 3. Aí ele pergunta, em que direção ele está se movimentando nesse momento, né? Então, essencialmente, o corpo ele está se movimentando, né? E no instante 2π sobre 3, a gente bate uma foto, a gente vai ver a posição dele, e aí a pergunta é, naquela posição, ele está movimentando para frente ou para trás? Ok? Beleza, então essa é a situação. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Eu quero velocidade, eu quero posição, velocidade e aceleração. Mas eu já calculei, né? Posição, velocidade e aceleração. Eu calculei a velocidade e aceleração, né? Então basta eu pegar esse valor 2π sobre 3 e jogar lá. Okay? Então vamos aqui no item B. Item B. Eu tenho que o x de 2π sobre 3, né? De 2π sobre 3. Quem que é 2π sobre 3? É 120, né? Π sobre 3 é 60, vezes 2 é 120. Ok? Então, isso aqui, a posição é 8 seno de 2π sobre 3, ou seja, seno de 120. Ok? 8 que multiplica seno de 120. Mas quem que é o seno de 120? Aí é que tá, né? Você não pode decorar aquela tabelinha, né? Só decorar aquela tabelinha. Seno de 120, o seno em pé, então o seno está em pé. Ó, 90 graus, passo 30 graus, venho para cá, então o seno de 120. O seno de 120 vai ser isso aqui. Essa parte aqui. Devido à simetria, isso aqui é igual ao seno de... Eu passei 30 para dar 120, então eu só volto 30. Okay? O desenho não está perfeito, mas eu acho que dá para entender. Então eu volto 30, vai dar... Isso significa que o seno de 120 é igual ao seno de 90 menos 30, que é o seno de 60. Ok? Seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Então isso aqui vai dar o quê? Isso aqui vai dar raiz de 3 sobre 2. Cancelo aqui. Então isso aqui é 4 raiz de 3. 4 raiz de 3 centímetros. Ok? Essa daqui é a posição. Positivo. Isso significa, se eu for olhar aqui no gráfico, ele vai estar 4 raiz de 3. Raiz de 3 é mais ou menos 1,73. Né? Então ele vai estar tipo 6,8 centímetros. Né? Ele não vai estar no máximo lá, ele vai estar numa posição para frente aqui. Né? Como é positivo, então ele vai estar à direita lá da origem, né? do equilíbrio. Né? Ok? Então essa daqui é a posição. Ok? Posição. Agora, eita, errei aqui. Posição. E agora a velocidade. Quem que é a velocidade? Então eu preciso calcular o V de 2π sobre 3. Né? Mas o V eu já havia calculado. Né? O V é 8 cosseno de t. Então vai ficar 8 cosseno de 2π sobre 3,
que é o cosseno de 120, né? 2π sobre 3. Então, se eu for olhar aqui novamente, o 120 está para cá, só que agora o cosseno eu olho aqui embaixo. Então, o cosseno vai ser essa parte aqui. Então, essa parte aqui, se eu pegar o simétrico para cá, eu pegar esse cosseno aqui, o desenho não está bom, mas se eu pegar esse cosseno aqui, esse valor aqui vai ser em módulo esse valor, só que com sinal negativo. Isso significa que o cosseno de 120 é menos o cosseno de 60. Okay? O cosseno de 60 é meio, então isso aqui vai dar menos meio. Okay? Então, na minha velocidade, eu vou ter o que aqui? Eu vou ter 8 que multiplica menos meio. Okay? Então, simplificando, vai dar menos 4. Então, isso aqui vai ficar menos 4. Como isso aqui é a velocidade, né? Então, é centímetros por segundo. Ok? Então, isso aqui é a velocidade no tempo 2π sobre 3. Okay? Velocidade. Beleza? Bom, vamos terminar aqui, depois a gente vai calcular a aceleração, depois a gente vai tentar entender o que isso significa, né? Porque ele até pergunta, né? Se o movimento está, né? Em que direção está o movimento, né? E, na verdade, a aceleração também, né? Ele não pergunta, mas... e a aceleração aqui... isso aqui é o A, aceleração de 2π sobre 3. 2π sobre 3. A aceleração, ela é ela é a posição 800, só que com sinal ao contrário, né? Então, se eu já fiz para a posição, se eu já fiz o cálculo aqui para a posição, ok? Então, o da aceleração é menos 4 raiz de 3. Então, isso aqui é menos 4 raiz de 3. Aceleração, né? Então, é centímetros por segundo ao quadrado. Ok? Então, tá aqui. Então, isso aqui é a aceleração. Então, note que ambos, velocidade e aceleração, eles têm sinais negativos. O sinal negativo, ele significa o quê? Quando eu estou num sistema, eu estou denotando geometricamente, a seta ela vai no sentido positivo, ok? No sentido positivo da posição, do deslocamento, né? Não do deslocamento, da posição da partícula, né? Então, posições que estão aqui são denotadas positivas e para cá negativas. Isso significa que se num certo instante eu tenho uma velocidade negativa, significa que naquele instante, né, independente da posição do objeto, ele está se movendo no sentido oposto ao que a gente denotou por positivo. E a aceleração também, né? Então ele está acelerando num sentido que é oposto à aceleração ao sentido que a gente denotou a aceleração positiva, o deslocamento positivo. Então, ele vai estar mais ou menos, vamos supor que aqui seja o 8, aqui mais ou menos, ok? E então ele vai estar mais ou menos aqui, nessa posição, que vai ser o 4 raiz de 3. Vamos só supor isso aqui, vamos supor que isso aqui seja o 4 raiz de 3, então ele está nessa posição, ok? Só que ele pode estar nessa posição indo para lá e depois voltando, né? Ele está se movimentando nessa posição, ele está se movimentando, a velocidade dele está para cá, está nesse sentido. A velocidade é uma grandeza vetorial, né? Então, ela tem o que nós obtivemos aqui foi o seu valor. O 4 é o tamanho, é o módulo da velocidade, né? A velocidade escalar, né?
Esse menos aqui denota o sentido da velocidade, né? E a direção é horizontal. Né? A gente está numa única dimensão. Né? Então a velocidade ela tá se deslocando, respondendo aqui oficialmente a pergunta, né? Em que direção ele está se movendo nesse momento? Nesse momento ele está se movendo para trás, para o sentido oposto do positivo. Então ele está numa situação que ele já foi, bateu lá no máximo e está voltando. Aí ele passa por aqui. Quando ele faz isso, quando ele passa por aqui, então ele está tá aqui no negativo, ok? Deixa eu só ver um negócio aqui. Ok. 3. Isso, porque ok. É o que o sinal está dizendo, né? Então, ele está dizendo que ele passa por aqui, que ele está aqui e está se deslocando para trás devido ao sinal, a velocidade está para trás e a aceleração também. Ok? Então, a aceleração aqui também está para trás. Se a gente chegar aqui, por exemplo, nessa posição aqui, quando ele estiver passando por aqui, ele vai estar na posição 0, vai estar com velocidade para cá, mas a gente vai ver que a aceleração dele é 0 também. Se a gente pegar um múltiplo de π, vai chegar um momento que ele vai estar passando por aqui, a velocidade dele vai estar negativa, vai estar deslocando nesse sentido, e a aceleração dele será 0. Por quê? Porque a aceleração é a mesma velocidade, é a mesma posição, ela como função é a mesma posição. Okay? Então, se eu estou no 0 da posição, eu estou no 0 da aceleração. Okay? Só jogar um valor múltiplo de π aqui vai zerar a aceleração. Fisicamente falando, né, ele está passando aqui e nesse momento aqui não existe força da mola nem puxando nem empurrando no exato momento que ele passa por aqui. Então ele está simplesmente na inércia, né, ele está na velocidade vindo aqui, só que sem uma aceleração, mas é só naquele instante. À medida que ele passa para cá, né, a posição será negativa, a velocidade ainda será negativa, mas a aceleração já será positiva, que a aceleração é o contrário da velocidade, em sinal, para esse caso. Isso significa que ele vai estar se deslocando para cá, ele vai estar nessa região, em posição, vai estar se deslocando para cá em velocidade, né, no quesito velocidade, mas ele vai estar freando devido a mola ele vai estar desacelerando, né? Vai ter uma frenagem. Significa que a aceleração vai estar apontada para o lado positivo. Aí por isso que ele vai estar freando, vai estar vindo nesse movimento, mas freando. Então essa é a interpretação, é a parte principal, né, da interpretação, que seria interpretar os sinais, né? Esses sinaizinhos aqui. Beleza? Bom, então é isso aí. Essa é a interpretação. A conta é simples, né? Aí tem a interpretação física da coisa. Beleza? Valeu, abraço.